Nós chegamos no terceiro mês de aula e o ritmo tá ficando cada vez mais intenso. Se essa é a primeira vez que você me vê por aqui, eu sou o Gustavo Cruz e essa é a série Por Dentro do Filmworks com Gustavo Cruz, onde eu compartilho com vocês mês a mês a minha experiência de fazer o curso na Academia Internacional de Cinema. No final de cada semestre desse curso, nós entregamos um curta-metragem. E algumas aulas novas estão sendo muito importantes para esse processo. Como a direção de arte, por exemplo, que engloba absolutamente tudo. A história da arte é algo muito importante para qualquer área artística. E tá sendo nas aulas de direção de arte que eu tô percebendo isso e a minha cabeça tem explodido cada vez mais. Você pensa que quando alguém entra num curso de direção, a única coisa que ela vai pensar é em dirigir. Só que para você poder dirigir e ser bom nisso, é importante ter conhecimento sobre todas as áreas. A gente está começando a entender o poder das cores, das formas, de absolutamente tudo que engloba esse universo. Como eu quero dirigir os meus filmes, eu fiquei muito interessado na direção de arte por perceber o quanto ela pode potencializar um filme. Inclusive, se vocês têm interesse nisso, tem um livro que eu vou recomendar aqui, que é A Cor no Processo Criativo. Foi um livro que foi recomendado pelo meu professor, é claro, e é muito interessante para você já começar a entender o poder real das cores além do que a gente aprende na escola. Além da direção de arte, a gente começou a ter aulas práticas de luz e a gente começou a entender a luz na direção de fotografia. A gente começou a aprender como usar a luz no set com as aulas práticas e também como pensar essa luz nas aulas teóricas. E é nesse aprendizado que você começa a se interessar por obras de arte e começa a reparar como a luz foi usada pelos artistas em cada pintura. É um universo gigantesco e tem muita coisa para ser aprendida. Além disso tudo, outra coisa muito interessante aconteceu. Eu já disse aqui no primeiro vídeo da série o quanto a primeira aula de direção foi impressionante para mim. Eu não sabia exatamente o que esperar e eu fui surpreendido positivamente com uma aula muito mais interessada em nos fazer pensar do que necessariamente apresentar algumas regras pra gente. E isso foi muito importante tanto no processo do autorretrato como também na forma com que a gente começa a absorver tudo que a gente vai aprendendo semanalmente e até o mundo à nossa volta. Mas eu confesso que eu estava ansioso para as aulas mais técnicas de direção, que é algo que eu gosto muito. E tá existindo um equilíbrio perfeito nisso, porque a gente tem as aulas de direção que são mais reflexivas, onde a gente está buscando uma linguagem, e a gente tem agora as aulas técnicas, onde a gente tem discutido planos, enquadramentos, movimentos de câmera, mise-en-scène e principalmente como tudo isso, como essas escolhas afetam o que a audiência, o que o público, quem estiver assistindo o seu filme, vai sentir. O que você está querendo transmitir com cada uma dessas escolhas. O papel do diretor é dominar essa técnica. Por mais que ele queira fazer filmes mais experimentais ou em uma pegada completamente distante do clássico, é importante que ele tenha o domínio disso para poder criar, para poder quebrar essas regras. Tudo isso é muito interessante e a gente já começou a fazer exercícios práticos. Logo na primeira aula já rolou um primeiro exercício. Nós tivemos que escolher uma cena de um filme através do roteiro dele, sem assistir a cena pronta, e decupar esse roteiro da forma que a gente achasse mais apropriada. Se você não sabe o que é decupar, é escolher onde a câmera vai estar em cada momento, como vão ser os movimentos tanto da câmera como dos atores. Tudo isso faz parte da decupagem, que é a função do diretor. Mas nesse exercício inicial nós não tínhamos um diretor, era um grupo de 5 pessoas que tiveram que debater e defender as suas ideias para decidir como ia ser o enquadramento de cada momento da cena. E foi muito interessante, foi uma troca bem bacana, porque você começa realmente a pensar o porquê da câmera estar aqui, para onde a gente pode levar essa câmera para transmitir o que a gente quer, o que a gente quer transmitir. Tudo isso é muito mais elevado quando você está praticando ao invés de ficar só na teoria. Então essa união das coisas é muito importante para a gente poder se desenvolver de uma forma mais poderosa. Além disso tudo, nós já iniciamos o processo do primeiro curta. Equipe definida, funções divididas e eu estou muito feliz porque esse vai ser o primeiro curta que eu vou dirigir. Eu também estou muito ansioso por outro motivo, que como eu já disse, eu já fui ator e trabalhar com outros atores agora em outra função vai ser muito interessante. Eu estou muito curioso para como vai ser todo esse processo. Inclusive, se você é atriz ou ator e está assistindo esse vídeo, vai lá no meu Instagram, @gzgustavocruz, que tem algumas informações por lá sobre como está sendo o processo para escolher o elenco para esse curta. Dá uma olhada lá no meu Instagram que eu explico melhor por lá. Quando eu disse no começo do vídeo que as coisas estão ficando mais intensas, é exatamente por causa desse curta e as preocupações que vêm a partir dele. Tem todo o processo do roteiro que já passou por diversos tratamentos,
momentos. Eu tô escrevendo, já fiz umas 7 versões e acredito que vou continuar fazendo até o dia que a gente estiver gravando. Esse é um processo muito bom. Eu já mostrei esse roteiro em sala de aula, o que foi um tanto difícil no começo, porque querendo ou não, você está expondo uma ideia sua, é uma posição que você se sente no começo meio acuado, mas foi um processo muito interessante, foi bom para eu perceber as coisas que eu gostava do roteiro e não gostava. Eu ouvi a opinião de muitas pessoas, tanto do professor como das outras pessoas na sala, perguntas que fizeram, algumas sugestões que foram muito boas para a evolução do projeto, além, é claro, do quanto o meu grupo contribui. Por mais que a gente tenha as funções definidas, todo mundo está participando muito ativamente para fazer esse curta ficar muito bom. Você começa a se preocupar com referências, começa a olhar tudo de uma forma diferente. Tudo pode ser interessante pro curta, desde músicas, enfim, vídeos que você estiver assistindo. Tá sendo muito intenso, além das preocupações práticas, como encontrar locações, encontrar o figurino certo, encontrar todos os objetos de cena que a gente quer para criar o ambiente. A gente só pode gravar com 2 atores nesse primeiro projeto em uma locação. Isso também é algo que faz a gente pensar de uma forma diferente. Mas, por enquanto é isso, eu vou compartilhar com vocês, é claro, esse processo nos próximos meses. As dificuldades, os momentos incríveis, tudo vai ser compartilhado com vocês. Então é isso, pessoal. Chegou a hora de fazer um filme.